coração. E nós convidamos o Espírito Santo para estar abrindo o nosso entendimento pela palavra. A palavra de Deus, ela é aquela que vem como uma luz para nós. Então, quando essa luz ela nos atinge, ela entra, ela vai iluminando, vai trazendo clareza. E hoje nós queremos tratar sobre uma palavra de Jesus, no sentido de que foi Jesus Cristo quem falou. E quando Jesus Cristo fala, toda a palavra ela é riquíssima em promessa. Mas quando Jesus Cristo fala, sempre é algo tão especial para os nossos dias. Então, em Mateus, no capítulo 7, o Senhor faz uma advertência contra o julgamento. E eu pensei a questão de julgamento como a crítica, né? E o que isso está relacionado com a nossa vida? Por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque, na realidade, quando nós nos colocamos numa posição de alguém que critica o outro ou que julga o outro, nós estamos assumindo que nós somos, a nossa opinião, ou que nós somos pessoas mais relevantes do que o outro. Que nós temos uma opinião mais certa do que aquele outro está tendo. Então é isso que é a questão da crítica, quando você se coloca, portanto, numa posição de orgulho. E o que a palavra do Senhor vai dizer? Olha que interessante, o Senhor vai dizer que ele se opõe ao orgulhoso, né? Ele resiste ao orgulhoso. Mas aquele que é humilde, ele dá graça. Então aí está a grande bênção, né? Porque Jesus Cristo ele veio como revelador da graça. E o que é a graça? A graça é aquilo que nós não merecemos. Então, qual a relação que tem a questão da crítica com o imerecido? É justamente isso. Quando nós estamos diante do Senhor Jesus, ele não nos olha criticando. É isso que é interessante, é isso que é a chave hoje, da gente pensar nessa questão da humildade em relação à graça, é o fato de que nós teríamos tudo para sermos criticados pelo Senhor. E mesmo assim, ele nos favorece, nos dando ainda a sua graça. Então, ao olharmos a palavra do Senhor, é um texto bastante conhecido, que eu quero fazer a leitura. Em Mateus 7 vai dizer assim, ó, não julgueis. Então você pode fazer aí, entender também que não critique, porque o julgamento ele é uma crítica, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque que reparas tu no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer ao teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando não há viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha como a palavra ela é sábia, né? No sentido de nos mostrar que quando nós estamos apontando o erro do outro, fazendo a crítica do outro, nós estamos, na realidade, com muito mais erro em nós. E eu percebo aqui que essa questão de colocar um cisco, né, com alguma coisa bem pequena que está no olho do meu irmão, enquanto que uma trave, uma madeira grande está no meu olho, a minha própria percepção de fazer a crítica já indica que eu tenho essa trave. Então, vamos colocar o seguinte, no nosso dia a dia, se a gente se aperceber o quanto nós criticamos. Então, toda pessoa que você for fazer uma crítica de atitude, de palavra, a pessoa agiu dessa forma, fez errado, até mesmo no trânsito, quando você está chamando o outro que ele dirige mal, quando o outro faz uma atitude errada, isso tudo está mostrando que você é uma pessoa que é maior do que o outro, entendeu? Então, por isso que a questão do orgulho está presente, porque o orgulho é essa atitude de nos sentirmos maior, mais sábios, mais inteligentes, mais empoderados do que o outro. Então, essa desigualdade é que a palavra do Senhor vem nos colocar. Então, para que a gente está julgando? Não julgueis para que você também não seja julgado. É uma medida. Mas o que eu queria trazer aqui da palavra é o seguinte, o que é interessante da palavra do Senhor para esse dia que eu estou assim, com essa relação, olhando para o que o Senhor Jesus falou lá nas bem-aventuranças em Mateus 5. Mateus 5, no versículo 3, vai dizer assim, olha, que dos mansos é o reino dos céus, e no versículo 5 ele vai dizer que dos humildes é a terra. Então, olha só a relação. A pessoa que julga ou que critica, ela não é nem mansa e nem humilde. Então, para que você seja uma
pessoa que conquiste o reino dos céus, tem que ser manso de coração. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que tem, é uma pessoa que não tem como a gente está colocando aí, o orgulho em si, né? Estamos fazendo uma relação já. Não é uma pessoa orgulhosa. O manso é uma pessoa que olha o outro, que pondera, que tem compaixão, que sente empatia, né? E daí a gente vai olhar então aqui a palavra, que vai colocar então Mateus 5, verso 5, que os humildes herdarão a terra. E daí a gente tem na realidade, meio com um apelo quanto à questão de que muitas vezes parece que o humilde é aquela pessoa que está sempre subordinada, que o humilde não vai ser um líder, que a pessoa, para ser um líder, portanto, ele tem que ser uma pessoa que sempre seja meio arrogante, numa posição, né, de mandar. E a gente vai aprender pela palavra de Deus que o homem mais humilde da Bíblia foi um dos maiores, ou se não, o maior líder, que foi Moisés. O próprio Deus dá testemunho da mansidão de Moisés, da humildade que ele tinha. Então, posição de liderança, ela também requer humildade. E outra coisa que eu tiro para a minha vida, como lição de vida também, que quando nós não somos humildes, nos impede de crescer. Né? O orgulho nos impede de crescer. Porque o que é o orgulho? É essa posição de que você se sente maior do que o outro. Às vezes você acha assim, aquela pessoa não tem nada a me dar. Neste lugar eu não vou aprender nada. Eu coloco até hoje, como tem muitos cristãos assistindo, que tem pessoas até que vão na igreja em dia específico que tem determinado preletor. Se não é aquele preletor que ele se identifica, ele não vai porque ele acha que o outro não tem nada a lhe oferecer. Então isso mostra que nós precisamos ainda de humildade. Humildade é quando eu percebo que eu posso ter uma aprendizagem com todos os níveis de pessoa. Eu posso aprender com a criança, eu posso sentar lá na rua com a pessoa que está, talvez um mendigo, uma prostituta, uma pessoa de histórias de vidas, várias diferenças de histórias de vida, e sentar e ouvir. Quanta lição de vida as pessoas aprendem e têm a nos ensinar. A humildade também faz com que eu perceba que a vida, ela não é egocêntrica no sentido de que eu posso resolver tudo, não é isolada. Eu sempre dependo dos outros. A humildade, ela me leva a perceber que hoje eu posso estar olhando uma pessoa no sentido de baixo, mas amanhã ela pode estar até superior a mim. Então não é nessa questão de só olhar como uma troca, mas eu perceber que as relações, elas são muito diferentes, mudam constantemente. A nossa história de vida, ela está em vários momentos dependendo de pessoas. Pense na sua vida o quanto você já dependeu de outros. E o Senhor é tão sábio na nossa própria história de vida que Ele nos fez como animal, o animal mais dependente. Entre os animais todos, nós é que nascemos mais dependentes de nossa mãe. Se nós não tivéssemos um cuidador, né, uma pessoa que nos cuidasse, nos largasse ali bebezinho, nós íamos morrer de fome, diferente de outros animais que já saem para a procura de alimento. Isso então Deus já está nos ensinando que nós dependemos das outras pessoas. Então hoje a palavra é uma convocação para a humildade. E essa convocação para a humildade, por quê? Porque lá em Mateus capítulo 12, a gente vai aprender do próprio Jesus, que vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, olha só como é lindo. E logo o versículo seguinte vai dizer o seguinte, no capítulo 12 de Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo, ele é suave. Então eu consigo perceber aí que o Senhor está dizendo o seguinte, que quando eu não sou manso, quando eu não sou humilde de coração, eu acabo carregando um fardo maior. Então a pessoa que é crítica por natureza, que é o famoso, eu tive até amigos que eu chamava amigos do contra. O que é o amigo do contra? Às vezes a pessoa foi criada com a postura de ser crítica, no sentido social, no sentido de ser uma pessoa, a criticidade que a educação mesmo passa, né? Ser crítico, pensante,
pensar os porquês das coisas, questionar os porquês. É isso que a crítica faz, que a crítica educacional ela tenta passar. Mas tem pessoas que elas acabam pensando, parece que é uma coisa meio introjetada, de que se ela sempre concordar com o outro, ele vai estar sempre subordinado à ideia alheia, ela não tem ideias próprias. E daí ela começa a desenvolver essa criticidade que acaba sendo como uma oposição. E ela sempre se opõe à ideia dos outros para mostrar que ela tem um lugar, né, um lugar de fala. Então eu vejo que essas pessoas elas acabam tendo um fardo, é isso que o Senhor vai falar. Tome sobre si o meu fardo que é suave. Não é que você precisa concordar com todo mundo, não é que você precisa estar sempre baixando a cabeça, sempre, a gente diz assim, vaquinha de presépio, sempre sim, não é isso. A questão é o olhar crítico que muitas vezes nós desenvolvemos, a procura do erro, a procura da falha do outro, e essa procura sempre apontando o dedo, sempre dizendo, olha, você errou aqui, você fez isso de errado, e às vezes isso se estende, a gente percebe muito no nosso ciclo familiar. E a gente desenvolve isso no ciclo familiar e acaba estendendo isso para os nossos relacionamentos. Então, por exemplo, se eu estou conversando com duas pessoas, uma delas sai e a que fica comigo critica que saiu, eu já sei automaticamente que quando eu sair também ela terá uma posição de crítica sobre mim. Entendeu? Então é lógico isso. As pessoas elas acabam desenvolvendo esse falar mal dos outros, né? Literalmente é isso, falar mal. E é interessante que a palavra do Senhor, ele vai dizer para nós não descobrirmos a nudez do nosso irmão. O que é isso? A vergonha dele, aquilo que o envergonha. E eu já percebi que, se a gente não tiver cuidado, parece que há uma maior propaganda, digamos assim, uma maior atenção. Essa é a questão. As pessoas têm maior atenção naquilo que deu errado, na sujeira, digamos, né, na vergonha do outro. Então, se você vai falar de uma pessoa, apresentar uma pessoa que é nova no lugar, e você conhece essa pessoa, se você elogiar essa pessoa, é a percepção que o grupo vai ficar. Mas se você também trouxer alguma coisa escusa dessa pessoa, as pessoas automaticamente vão rejeitar. E às vezes essa pessoa já se consertou. Quantos de nós erramos? Tanto é que Jesus vai dizer, quem não errou, que atire a primeira pedra. Então, se nós formos cavocar, né, a nossa história de vida, nós tivemos também erros e acertos. Nós falamos coisas que nós nos arrependemos, nós mudamos de opinião, graças a Deus. Constantemente nós somos mutáveis. Hoje nós somos a pessoa mais nova que nos representa, hoje. Porque o que o passado, mesmo nós estamos mais novos, quantos erros nós tivemos justamente por imaturidade. Então, quando nós trazemos, às vezes, as coisas erradas, as pessoas se detêm naquele erro e criticam coisas que já passaram. Então, o que a palavra do Senhor nos mostra aqui em Mateus capítulo 7? Vamos deixar de estar olhando para o cisco que está no olho do nosso irmão. Né? Olha só a palavra dizer um cisco. Sabe quando você olha uma pessoa, como vocês estão me olhando aí, e às vezes você diz assim, olha, puxa, mas aquele colar não combinou. Então vocês têm um olhar sempre para o lado negativo. Agora quando você diz, puxa, está um conjunto bacana, mesmo que tenha aquele colarzinho que possa não estar fazendo, poderia ser diferente. Então isso já é a nossa forma de olhar. Quando nós nos detemos aquele ponto negativo, valorizamos aquele ponto negativo, então a nossa história, ela sempre vai ter altos e baixos, sempre vai ter pontos negativos, pontos positivos. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que ao olharmos até para nós mesmos, ao olharmos para o outro, vamos procurar aquilo que é bom, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que é agradável, aquilo que contribui. Quando eu vou falar com uma pessoa que às vezes tem uma ideologia totalmente diferente da minha, um caminho diferente, às vezes religiões que a gente olha historicamente são incompatíveis, mas a gente pode conversar daquilo que nos torna compatíveis. O bem da humanidade, o amor, aquilo que nos faz querer fazer o melhor para o Deus que nós servimos. É isso que nos faz. Então, ao olhar para o outro, procure o bem.
Identifique o bonito, o belo. Identifique nas características pessoais o belo. Identifique no comportamento belo. Muitos sabem, por exemplo, que às vezes, no mínimo terapia de casais que a gente possa pensar, se a gente perguntar às vezes para casais que estão com um problema, se um perguntar para o outro o que você identifica de errado, é rapidamente a lista. Mas o que você identifica de bom na pessoa? Então, hoje o nosso desafio é, vamos identificar aquilo que é bom, aquilo que engrandece, aquilo que nos torna com um olhar melhor, que faz com que a gente sorria mais, que faz também que a gente elogie mais o outro. Então, quanto você elogia e o quanto você critica. Se a gente colocar, às vezes, na balança, tem pessoas que estão um peso altíssimo de crítica e os elogios estão baixos. Então, vamos procurar com a pessoa que hoje nós estamos convivendo. O nosso desafio hoje, se é que a gente pode chamar assim, porque eu até nem gosto dessa questão dos desafios, mas assim, vamos nos desafiar, né? A pessoa que nós convivemos hoje, encontrar algo de bom. Aquela pessoa que nós encontrarmos hoje, nos nossos relacionamentos de amizade, no nosso relacionamento de igreja, nos nossos convívios sociais de trabalho, vamos identificar as coisas boas e vamos, ao olhar isso, você vai perceber que automaticamente você vai deixando essa trave que está no teu olho, que às vezes é a trave que está no teu olho que impede de ver corretamente teu irmão. Graças a Deus por poder compartilhar a palavra do Senhor nesse dia. É uma palavra prática, uma palavra que o Senhor aponta para Ele. Vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e tomar o fardo dele, que é um fardo leve. Não é um fardo pesado da crítica, da acusação, do julgamento, né? Mas o Senhor Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para julgar. Não é o momento ainda de julgamento. Então, esse é o momento de nós demonstrarmos amor. E o amor certamente não é demonstrado com a crítica e com o julgamento. Mas o amor ele é demonstrado com atenção, com respeito e com um olhar naquilo que o outro tem de bom. Oremos então. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender que o Senhor é a fonte dessa mansidão e dessa humildade. E que a humildade ele não nos torna menores, mas a humildade faz com que nós não nos achemos maior do que os outros, melhores do que o outro. A humildade nos coloca nesse lugar de igualitário, quando o Senhor mesmo nos ensina na oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que está no céu. Então o Senhor é Pai de todos. E por que, Senhor, nós temos muitas vezes essa atitude discriminativa, discriminando o nosso irmão, achando que ele é menor, achando às vezes, até criticando de uma forma pejorativa os outros, até chamando de ignorante, burro. Quantas palavras a gente tem que deprecia. Hoje nós queremos lhe pedir que nos perdoe por essas atitudes. Nos perdoe também, Senhor, porque às vezes nós não conseguimos levantar a moral, né, dos nossos filhos, do nosso marido. Às vezes nós nos colocamos como pessoas críticas e julgando os comportamentos e atitude. Nos ajude, Senhor, em Ti. Hoje nós queremos tomar o Teu fardo e aprender de Ti, Senhor Jesus. Por isso vem, Espírito Santo, nos ensinar a ter um filtro no nosso olhar, mas principalmente ter um filtro na nossa boca, porque o Senhor tem nos chamado para ser abençoadores. E o Senhor também nos ensina na palavra que não pode sair de uma fonte coisas boas e ruins. E que aquilo que sai da nossa boca, ela determina aquilo que está no nosso coração. Por isso nós lhe pedimos que hoje o nosso coração seja purificado pela palavra, seja purificado também pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e o nosso referencial de humildade e de mansidão. E que nós possamos ter atitudes mudadas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.